crescimento e desenvolvimento, regulador vegetais, auxina e citocinina. O crescimento, aumento de tamanho ou volume de um órgão. Para que ocorra o crescimento, a taxa fotossintética tem que ser completa. O desenvolvimento, processo de iniciação de um órgão novo, morfogênico, até a diferenciação, podendo incluir a senescência, número de folha e desenvolvimento de vagem. Os reguladores vegetais são substâncias endogêneas e exogêneas. As endogêneas são produzidas pela planta. As exogêneas são produzidas sinteticamente. Os principais promotores, auxina e giberelina e citocinina. Os principais inibidores, etilene e ácido abscísico. Os hormônios funcionam da seguinte maneira: recepção, nível de parede celular, transdução do sinal mensageiro secundário, resposta, ativação da resposta celular. Hormônios são sinalizadores ou mensageiro químico e são produzidos em pequenas quantidades em um local específico. Importante não confundir hormônios com nutrientes, pois os hormônios são sinalizadores e os nutrientes vêm do solo para nutrir a planta. A atuação de fito-hormônios ocorre a nível de parede celular, podendo inibir ou promover a síntese de proteína enzimática ou outra substância, como o hormônio funciona. Um exemplo é a raiz, percebe a redução de umidade no solo. A produção por um hormônio abscísico, mensageiro ABA, é o mensageiro primário. O ABA é translocado para as folhas, alterando a concentração de mensageiro secundário. Esse mensageiro secundário amplia o sinal através de 3 vias específicas, as quais promovem a fechamento estomático. As auxinas. A auxina é o hormônio mais importante importante na planta e responsável pelo crescimento dos vegetais. Os locais produzidos no ápice dos gemas apicais, no embriões, nas sementes e folhas jovens, tecido em desenvolvimento. As funções da auxina na planta: alongamento celular, tropismo, movimento das vegetais, enraizamento de estacas e dormência apical. A biossíntese de transporte via do ácido químico, que produz aminoácido aromático, no caso o triptofano, metabolismo secundário. Todos os tecidos são capazes de produzir auxina, mas nem todos produzem. O efeito fisiológico: alongamento celular. As auxinas estimulam a produção de prótons H+. Esses prótons entram na parede celular, acidicando a mesma, aumentando os níveis de expansão que dividem as moléculas de células, deixando a parede mole, e a entrada da água aumenta a parede celular.
tropismo, movimento das plantas, crescimento orientado por outra ou algum fator ambiental. Fototropismo, a planta cresce em direção à luz, fazendo com que a auxina cresça ao lado oposto da luz, causando a curvatura do vegetal. O caule. O excesso de auxina estimula o alargamento da célula. A raiz. O excesso de auxina inibe o alargamento das células. O heliotropismo, movimento das girassóis em direção à luz. O gravitropismo, a fonte estimula o movimento e a força gravitacional. A dominância apical realizar a poda na gema apical de uma planta diminuir o nível de auxina, fazendo com a citocinina que dominância das gêmeas laterais, podendo o desenvolvimento dos órgãos. A citocinina, função, atuar no crescimento das gemas laterais e a germinação das sementes. Retardar o envelhecimento das plantas, pois estimula a síntese do RNA e proteína. Local de produção transporte. São produzidos nas raízes e transportados para todo o corpo vegetal. São distribuídas das raízes até o broto pelo xilema. O efeito fisiológico atua na divisão celular, aumentando o número de células. Estimula a morfogênese, induz o crescimento das gemas laterais, podendo causar a quebra da dominância apical, atrasam o envelhecimento dos vegetais, aumento e retenção de algumas substâncias, como aminoácidos, dentre outras células, retardando a senescência, promovendo a mobilização de nutrientes. É isso.